Bom dia. Eu vou começar essa revisão para os primeiros anos. Recuperação vai acontecer na semana que vem. Então, esse é um atendimento que eu vou fazer uma revisão da prova que foi aplicada em uma das turmas. Eu optei por fazer a revisão da prova que foi aplicada na turma de agro. Então, eu vou apresentar a prova aqui e vou conversando com vocês sobre esta prova, sobre as alternativas, erradas principalmente, o porquê que elas estão erradas, e aí eu vou apontando informações que serão importantes para que vocês possam usar na recuperação. A recuperação, ela será com questões dissertativas, então ela vai possuir 5 questões abertas para que vocês possam escrever. Então, vocês podem usar a prova, acho que a primeira dica que eu vou dar para vocês é isso, né? Vocês podem pegar a prova de vocês, olhar para as questões verdadeiras, as afirmativas corretas, estudar bem essas afirmativas, entender bem elas, para que vocês possam usar também, né? Nas respostas de vocês na recuperação. Outra coisa vocês reverem os slides, pegarem os slides, tanto da Grécia quanto da Roma Antiga, estudarem novamente. E também aquela aula que eu fiz com base em questões do vestibular da UEPG, que também foi uma boa revisão para a prova, tá? Nesse momento aqui, sexta-feira, dia 18 de julho, às 8h07 da manhã, não tem ninguém, nenhum aluno, nenhuma aluna na sala virtual. Mas eu estou aqui logada com meu e-mail particular, para que não caia nessa chamada, e vou tocando aqui da melhor forma possível. Se alguém, de repente, entrar na turma, eu vou possibilitando a entrada desses estudantes ao longo da revisão. Vou deixar essa gravação no canal do YouTube para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, eu vou apresentar aqui a avaliação que foi aplicada no primeiro ano agro. Primeiro ano info foi outra prova, mas as informações mudam algumas. Tinha, acho que duas acho que questões parecidas. Então, aqui, na primeira questão, era um relacione onde você deveria saber algumas características das duas principais polis gregas, Atenas e Esparta. Então, acho que é importante vocês entenderem que não dá para falar da Grécia como um império grego ou uma nação, né, centralizada da Grécia, mas a Grécia ela era formada por várias polis, ou seja, várias cidades independentes. Quando eu digo que as cidades são independentes, não que elas não se identificam, ao contrário, elas se identificam pela cultura, pela religiosidade, pelas festividades que existem entre elas. No caso, por exemplo, da Grécia Antiga, nós tínhamos os Jogos Olímpicos, que era um momento onde atletas, artistas, intelectuais destas polis se reuniam. Então, havia uma certa identidade entre estas polis, porém, cada polis tinha uma característica própria, social, uma característica econômica, dependendo de onde ela está localizada. Ela tem também um sistema político próprio, diferente, né, de outras polis. Algumas polis evoluíram para a democracia, como a cidade, por exemplo, de Atenas. Esparta continuou com seu regime aristocrático, monárquico, monarquia dual, né, 2 reis.
E aqui nessa questão número 1, vocês deveriam, então, saber a localização de Atenas e Esparta, alguma característica política e econômica, tá? Essa vai ser uma aula que vai durar um pouquinho mais, por conta que eu estou me recuperando de uma gripe, peço desculpa, então, por causa das paralisações que vão ocorrer. Então, eu vou um pouco mais cautelosa aqui na voz. Então, aqui, por exemplo, qual cidade está localizada no Peloponeso, né? É interessante a palavra Peloponeso, porque teve uma guerra chamada Guerra do Peloponeso, né? Que foi a guerra entre Atenas e Esparta. E Esparta, com sua educação militar, venceu, né? Vencia todas as batalhas que enfrentava com outras polis, com outras regiões. Então, a cidade de Esparta, ela é a cidade que está localizada no Peloponeso, assim como Atenas está localizada na região da Ática. Então, a Península Balcânica, que é onde fica, né, hoje a atual Grécia, e onde ficava basicamente as polis da Grécia Antiga, a maioria, elas são divididas em sub-regiões. Então, as duas principais regiões eram a região da Ática, onde Atenas estava localizada, e a região do Peloponeso, onde Esparta estava localizada. A agricultura foi a principal atividade econômica de Esparta, porque Esparta está localizada mais no interior da região do Peloponeso, ali do continente, enquanto Atenas está mais próxima do mar, desenvolveu mais o comércio marítimo. Tinha uma característica mais plural, mais heterogênea, mais tolerante com as diversidades culturais, porque como a cidade de Atenas está localizada próxima do mar e o comércio marítimo é a principal atividade, eles têm contato com muitos povos diferentes, eles recebem muitos povos diferentes. Esse contato, né, essa comercialização, esse diálogo, essa convivência com povos de diferentes culturas, possibilitou que na cidade de Atenas fluísse uma população que desenvolvesse características diferentes de outras cidades, como, por exemplo, na política eles conseguiram, né, desenvolver um tipo de democracia. Foi também na cidade de Atenas o berço, né, da filosofia. Enfim, nós temos uma sociedade mais heterogênea, mais plural, mais diversificada na cidade de Atenas. Até os grupos sociais são maiores, né? São mais grupos sociais do que se você observar os grupos sociais que existiam em Esparta. E o berço da democracia, né? Todos nós já sabemos, porque é um dos temas que mais são cobrados nos processos seletivos. O berço da democracia foi a cidade de Atenas. Então, aqui, né, você já consegue ter ali informações sobre as características da cidade de Atenas e cidade de Esparta. Daria para aumentar e colocar outras, por exemplo, educação militarizada, é uma educação que foi desenvolvida na cidade de Esparta, né? Uma sociedade mais hierarquizada, com menos grupos sociais, mais rígida, Esparta, uma monarquia, um governo aristocrático, onde somente os ricos tinham condições, né, de administrar a cidade, Esparta também, tá? Então, todas essas informações são importantes para que vocês, numa prova aberta, né, que é uma prova dissertativa, vocês consigam elencar as principais características dessas duas polis gregas. Na 2, nós temos aqui um quadro onde eu pedi para que vocês relacionassem, né, determinados fatos históricos com os períodos políticos da Roma Antiga. Então, a história de Roma, ela pode ser pensada a partir de períodos políticos. Então, nessa ordem mesmo que eu coloquei aqui, ó, monarquia, depois república e depois império. Então, nesse primeiro momento, no período monárquico, a monarquia que não era, né, no caso da Roma Antiga, não era hereditária. Quando morria um rei,
os anciãos, que no caso era o Senado, desculpa, esses patrícios, né, esses ricos proprietários de terras, que tinham essa função dentro de um órgão chamado Senado, que era o Conselho dos Anciãos, eles escolhiam quem seria o novo rei de Roma. E assim acontecia, né? Com todos os reis romanos aconteceu a mesma metodologia de escolha. O período monárquico é o primeiro período da história da Roma Antiga. Então, é um momento em que, por exemplo, os plebeus, que era um grupo que estava sempre em conflito com os patrícios, né? Os patrícios representam a camada mais rica, os proprietários de terra, os grandes comerciantes, aqueles que tinham, né, os poderes políticos. E depois tem os plebeus, que é uma população muito grande e muito heterogênea. Você tem desde pequeno proprietário rural, plebeu, você tem um comerciante plebeu, você tem um camponês plebeu, um artesão plebeu. E esses plebeus, eles não participavam da política na época monárquica. E eles estavam sempre descontentes com isso, mas na monarquia se vê muita pouca movimentação de luta por parte dos plebeus. A gente vai ver muito mais movimentação em prol de busca de direitos por parte dos plebeus na República, que é a segunda fase, segundo período político da Roma Antiga. Foi nesse período da República que os plebeus conseguiram muitos direitos, como, por exemplo, a Lei das 12 Tábuas, foi uma conquista importante, porque a lei deixa de ser oral, passa a ser uma lei escrita, então, de certa forma, isso vai beneficiar muito mais, né, a todos, porque o juiz agora tem que recorrer à escrita da lei, e não ao que vem na cabeça dele para ele punir alguém. A lei Canuleia, por exemplo, né, que é a lei do casamento, também foi uma conquista durante a República que os plebeus tiveram. E o último período da Roma Antiga é o período imperial. E todos nós sabemos, porque essa foi uma aula dada, e eu falei bastante sobre isso, porque também é um dos assuntos que mais são cobrados no processo seletivo, é que foi durante a República que Roma teve sua maior expansão territorial. Então, lá quando surge Roma era um pequeno vilarejo, uma pequena vila, um pequeno ponto de passagem de povos seminômades no centro da Península Itálica. Depois os etruscos chegaram ali na região e desenvolveram essa vila, e fortaleceram essa vila, modernizaram, e com isso, Roma começou a conquistar territórios vizinhos, ainda na Península Itálica, que é naquela formato de bota de cano alto que eu comentei com vocês. Quando a República chega, essa Roma, que já domina toda a Península Itálica, vai começar a dominar territórios para além da Península Itálica. Chega a dominar regiões do norte da África, da Europa Ocidental, da região do Oriente Médio, onde hoje é o estado de Israel e a região da Palestina, a região onde hoje é a Turquia, regiões da Europa, como, por exemplo, hoje onde se encontram Portugal, Espanha, França. Então, os romanos, eles vão conquistar todo esse território, vai se tornar tão grande esse território, que lá na frente Teodósio resolve dividir, né, no século IV depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, com duas administrações separadas. E foi no período da República que o Senado, esse órgão formado por patrícios exclusivamente, mas daí na República já tem plebeus no âmbito político, com cargos e funções, que ele vai ter maior força. Então, o Senado vai ser o principal órgão, né, governamental, de governança, na República. Na monarquia tem um rei, e o Senado está sempre auxiliando o rei. No Império existe o imperador,
e o Senado sempre está auxiliando o império. Mas na República não tem imperador, não tem rei, né? Tem magistrados, tem questores, tem cônsules, prestores, tribunos da plebe, ou seja, você tem várias pessoas com várias funções, mas o órgão que determina essa governança, que vai gerenciar de fato, né, a Roma, é o Senado. E o Senado, então, vai ganhar força na República. Então, aqui não tinha muito erro, porque quando a gente fala de etrusco modernismo Roma, é a única característica aqui que é monarquia. Então, o A vai ser o 1. Então, a gente já consegue eliminar a letra A, a letra B e a letra C, né? Então, ficaríamos aqui entre a D e a E. Daí aqui a gente pode ver B2 e B3. B2 é a política do pão e circo, é império. Assim como Pax Romana também, tá? Então aqui fica B3, que é império, e C3, Pax Romana também, que foram as primeiras duas características já do governo, né, do nosso primeiro imperador romano, que é Otávio Augusto. A política do pão e circo, que é dar entretenimento e alimentação para a população carente, para que ela não se preocupe com as questões mais complexas de um governo que na época estava passando por dificuldade, crise econômica, crise política, corrupção, dívida. E a Pax Romana, que foi um período em que começa ali com Otávio Augusto, no sentido de tentar equilibrar os territórios que já pertenciam a Roma, não conquistando mais territórios, porque eles perceberam que não estavam mais dando conta de conquistar territórios muito diversos e muito longínquos, e se isso acontecesse, eles poderiam, né, ser prejudicados com revoltas nessas províncias mais longínquas. Lembrando que a guerra era um fator, um fator mesmo de economia para os romanos, porque por meio das guerras eles conseguiam escravos. Então, tanto Roma quanto Grécia são sociedades escravistas, ou seja, os escravos era a mão de obra que dava a estrutura, que fundamentava a sociedade romana e grega. Então, a Pax Romana foi esse momento de dar uma freada, vamos dizer assim, nas conquistas territoriais. Foi na época da República, com grandes conquistas territoriais, que o aumento do número de escravos teve, assim, um crescimento meteórico, muito rápido, prejudicando, por exemplo, o trabalho dos plebeus, porque como que o plebeu vai concorrer com um escravo? O escravo não ganha salário, então era muito mais lucrativo para os proprietários de terra ter escravos e não plebeus contratados. Mas também com muitos escravos, Roma vivenciou muitas revoltas, como a revolta de Espartacos, que nós vamos falar aqui na prova, acho que daqui um... Não sei se nessa prova caiu especificamente sobre Espartacos. Então, qual que é uma dica que eu vou, né, assim, dar para vocês realizarem a recuperação, assim, bem tranquilamente, como no caso de Roma? Faça uma linha do tempo com monarquia, república e império, nessa ordem, monarquia, república e império, e vão elencando como é que era a vida na monarquia, como é que era a sociedade, quais foram as principais conquistas, e na república, quais foram as principais características, quais são as principais informações, e aí vocês podem recorrer ao material que está no CLES, né? E no império, porque isso vai ajudar muito vocês na hora de responder a questão aberta. Deixa eu gabaritar essa prova para facilitar para vocês. Então, A1 aqui,
ficou Esparta, 2. Então, 2. Agricultura como principal atividade é 2 também. Próxima do mar, ficou D aqui, ó. Facilita para vocês, né? E aqui, letra I. Tá? Na questão 3, eu coloco que as sociedades gregas e romanas eram escravistas. Vocês teriam que analisar essas afirmativas e dizer quais são corretas e quais são incorretas, né? Para depois assinalar ali a alternativa. Então, os escravizados eram encarregados de trabalhos domésticos, rurais, construções, assumindo até mesmo tarefas mais complexas, relacionadas ao artesanato, instrução educacional e cultural. Sim. Então, se imagina, por exemplo, quando os romanos dominaram Cartago, que era uma cidade fenícia que dominava o comércio marítimo lá no mar Mediterrâneo. Eles passaram a dominar o mar Mediterrâneo, chamaram o mar de Mare Nostrum. Quando eles, então, dominam Cartago, com certeza tinham pessoas que moravam em Cartago, que tinham vários conhecimentos, que foram levados como escravos para trabalhar, né, nas residências e nas tarefas mais diversas que existiam em Roma. E aí eles aproveitavam de tudo desse escravo. Se o escravo falasse 2, 3 línguas, ele colocava o escravo para ensinar essas línguas para os filhos, né? Porque os patrícios coordenavam as guerras. E na hora de conquistar os territórios, eles dividiam as terras entre eles. E os plebeus ficavam com muito pouco. E às vezes com nada, praticamente. O que gerava muito mais revolta, tá? Entre os plebeus com a quantidade de escravos chegando e de guerras sendo realizadas e eles, né, trabalhando para essas guerras serem vencidas. Na hora de distribuir, eles ficavam com pouca coisa, comparado aos patrícios ou com quase nada. 2, eram escravizados. Então, assim, ó, se a 1 tá certo, então eu não posso colocar letra C e nem letra D. Eram escravizados por guerras e dívidas, além de existir um comércio e tráfico de pessoas oriundas de diversas regiões. Correto também. Então, você tem um tráfico de pessoas, um tráfico de escravos, leilões, pessoas que compravam, né, em determinados pontos, pessoas escravizadas. Você tinha um comércio de escravos, tá, na região. Então, correto. Houve várias formas de resistência contra a escravidão. Um dos maiores exemplos de Roma foi a revolta de Espartacus, ocorrida no ano de 73 a 71 a.C. Tem um filme, eu indico para vocês assistirem, é uma temática que cai sempre no vestibular, essa revolta especificamente. Uma das mais conhecidas que Roma conseguiu abafar, mas que estremeceu as relações naquele período, né, da República. Aqui nós estamos no período da República, 73 a 71 a.C. Então, correta essa questão. Então, 1, 2 e 3 estão corretas. Então, 1, 2 e 3 pode ser a letra E, mas pode ser também a letra D, A. Vamos ler a 4. Em alguns casos, os escravizados teriam condições de retornar à sua condição de homem e mulher livres. Sim. Desculpa. Se eu disse, por exemplo, aqui na 2, que as pessoas se tornavam escravas por guerras ou por dívidas, esse homem, essa mulher que está endividado, ele trabalha como escravo por um tempo, terminou de, entre aspas, pagar a sua dívida, ele volta à sua condição de pessoa livre. Ele pagou a sua dívida. Então, está correto a letra A. Todas as afirmativas estão corretas. Professor, e no caso da Grécia Antiga, era também possível, né, que um homem nascido na cidade de Atenas e tivesse uma dívida, isso antes de Solon, né, porque Solon decretou o fim aboliu, né, a escravidão por dívida. Um homem livre que nasceu na cidade de Atenas, desculpa, filho de pais atenienses, né, maior de idade, contraiu uma dívida, né,
ele perde a sua cidadania, daí ele vira escravo, paga a sua dívida, quando ele termina de pagar a sua dívida, ele volta a ser livre, logo, se ele não é estrangeiro, ele volta a ter o direito de cidadania e participar da democracia ateniense. Na 4, eu tentei colocar nomes de pessoas de Roma, para deixar muito claro quem eram os legisladores que nós trabalhamos lá, num determinado slide na sala, que foram fundamentais para que na cidade de Atenas o sistema político fosse sendo cada vez mais, que ele fosse tendo cada vez mais pessoas participando da política. Claro que chega num limite, né, a democracia, por exemplo, ateniense, ela exclui estrangeiros, escravos e mulheres, mas, de certa forma, comparada a outros sistemas políticos adotados em outras polis, a democracia ateniense era um sistema muito evoluído para a época, tá? Porque não participava só ricos, participava o ateniense pobre, o ateniense camponês, desde que ele fosse nascido em Atenas, né, e homem, no caso. Então, num determinado slide, eu lembro que eu falei que Clístenes é o pai da democracia, comentei do Solon, que o Solon aboliu, né, a escravidão por dívida, e falei também que o Péricles foi um dos governantes mais famosos da cidade de Atenas, durante o século V a.C., que modernizou a cidade e deu continuidade às reformas, né, do legislador Clístenes. Então, a única alternativa aqui é a D. Solon, Clístenes e Péricles. Não tem outra, porque todos os outros nomes aqui tem Sócrates, é um filósofo, Nero, imperador romano, Júlio César, é um general, é um dos governantes da República e do primeiro triunvirato, Teodósio foi imperador, assim como Constantino, de Roma, Rômulo foi o primeiro, né, lembra da lenda, né, Rômulo e Remo, então, Rômulo mata Remo, daí Rômulo ficou como o primeiro rei romano. Marco Antônio e Lépido, esses são também, né, da Roma Antiga, não são legisladores atenienses. Essa não era uma questão difícil, mas era uma questão que tinha que lembrar desses nomes lá, desses legisladores. Daí aqui é uma questão que fala sobre a política romana, né, vai analisar também ali, né, as afirmativas, dizer se são falsas, são verdadeiras, né, enfim. A monarquia romana não era hereditária e somente patrícios participavam do Senado. Beleza? Isso aí, a monarquia então não era hereditária, eu tinha comentado com vocês sobre isso. E somente os patrícios participavam do Senado nessa época, verdadeiro. Se é verdadeiro, então eu já tenho que excluir a A, já tenho que excluir a C, e a E. Só fico com a B e a D. Se eu quero ganhar tempo, né, no vestibular, eu vou para a última questão, para a penúltima questão, né? Então, vamos para a penúltima questão aqui. Os plebeus conseguiram direitos no período da República. Até aí está correto. Entre eles, a lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, correto? Canuleia C, casamento C. Lembra que eu falei para vocês essa dica lá? Canuleia C, casamento C. Então, essa lei se refere ao casamento que foi permitido entre patrícios e plebeus durante a República. Então, obviamente que aqui todas são verdadeiras, tá? O Senado era a principal instância de governança na República, cabendo aos magistrados, os cônsules e outros funcionários seguir as suas determinações políticas. Correto? Expliquei agora há pouco para vocês sobre isso. E a última questão, que parece assim, nossa, né, meu Deus, 3 linhas de frase, também não está difícil, né? As ações de perfil centralizador de alguns governantes romanos desagradavam a classe patrícia e colocavam em choque os interesses do Senado. Foi assim que esse conselho conseguiu forças para deportar Tarquínio Soberbo, né? Então, o Tarquínio foi o último rei romano, foi retirado do poder porque tinha esse perfil centralizador na visão, né, dos patrícios, e daí foi a partir daí que os patrícios, então, criaram a República,
e o Júlio César, que foi líder do primeiro triunvirato, ele nunca foi imperador de Roma, o Júlio César. Ele foi um general, foi um homem, uma figura política, uma figura pública muito importante na Roma Antiga, na época da República. Ele foi líder do primeiro triunvirato, que foi um sistema dentro da República, porque existiam só dois momentos chamados triunviratos. Júlio César foi um desses três que governaram Roma, mas ele conseguiu sozinho, né, depois ficar no poder, e ele tinha essa característica centralizadora, ele era muito popular, o que não era visto com bons olhos pelo Senado, pelos patrícios, que tinham muito medo, né, de um governante, né, com essa linha mais centralizadora, diminuir o poder do próprio Senado e automaticamente diminuiria o poder dos próprios patrícios. Aqui todas as afirmativas estão corretas. Então é a letra B. 6. A religiosidade grega estava presente em todas as dimensões sociais. É correto afirmar. Aqui que tem duas questões que são verdadeiras, não era para ter isso, né? Foi na verdade modificado da prova de informática, mas os gregos eram politeístas, sim, acreditavam que as divindades viviam como seres humanos, né? Caracterizavam-se fisicamente, né? Em esculturas os gregos esculpiam, né? A imagem dos deuses como a gente, como, né? Mulheres e homens. Inclusive, eles tinham muito esse conceito estético de belo, né, perfeição do corpo, muita característica do nu, né, do nudismo, uma das principais características aí, né, dessa cultura grega. Então, a A está correta. A B também, os gregos realizavam várias festas aos deuses, Jogos Olímpicos em homenagem a Zeus, somente homens participavam como atletas e espectadores, né, e as guerras se cessavam. Aqui, as duas são corretas. E por que a C e a D estão falsas, né? As cerimônias religiosas corriam somente em espaços privados, né? Então, aqui, né? Essa palavra aqui deixa errada essa questão. E os deuses viviam em harmonia entre eles e com os seres humanos, numa cidade chamada Monte Olimpo, em que a deusa Atena era guardiã. Primeiro que a deusa Atena não era guardiã essa cidade, que de fato eles acreditavam, né, que os deuses viviam na cidade, e eles também não viviam, assim, em plena harmonia, né, não está falando plena aqui, né, os deuses viviam em harmonia, né, eles viviam também de forma desarmônica, também, né. Mas aqui, como eu não estou falando especificamente somente, né, o que deixa mais errado essa questão é essa informação final. Sobre guerras, né? Acho que é importante a gente parar aqui também para falar um pouco sobre as guerras, porque como a prova vai ser aberta, desculpa, vocês precisam entender que na Grécia nós tivemos alguns conflitos. Primeira coisa que vocês têm que entender é que os povos persas, que residiam na região onde hoje é o Irã, e que construíram, né, uma sociedade muito forte, poderosa, militarizada, conquistou muitos territórios na região do Oriente Médio, eles tentavam também dominar, né, as polis gregas. Os persas, então, realizaram várias tentativas de domínio, né, no território grego, e nós sabemos que Esparta era uma cidade onde a educação, né, masculina era bastante militarizada, eles eram muito fortes, e com a união, né, de várias cidades, de vários exércitos das polis gregas, os gregos conseguiram impedir, né, o avanço dos persas sobre seus territórios. Com a vitória sobre os persas, a cidade de Esparta ela foi se destacando mais do que Atenas. E aí a cidade de Esparta criou, né, uma liga, que é a Liga do Peloponeso, e Atenas criou a Liga de Delos. Então, meio que a cidade de Atenas se tornou uma liderança com outras cidades,
E a cidade de Esparta, né, se tornou uma cidade líder com outras cidades que compunham essa Liga do Peloponeso. E para evitar que outros povos tentassem dominar os gregos, essas ligas elas exigiam certos tributos para manter, né, esses soldados e também o desenvolvimento de armas. E aí esses dois polos entraram em conflito, né? A Liga de Delos com a Liga do Peloponeso. Basicamente, estamos falando de um conflito entre Atenas e Esparta com cidades, né, que apoiavam ambas. E essa guerra foi uma guerra civil, né, chamada Guerra do Peloponeso, porque nós não estamos falando de povos vizinhos ou de povos externos brigando com os gregos, nós estamos falando de gregos brigando com gregos. E essa guerra do Peloponeso, né, ela vai enfraquecer praticamente toda a Grécia, porque é uma guerra civil. E nisso, né, percebendo, né, esse momento de fragilidade, havia um povo que hoje seria mais ou menos ali próximo da região da Turquia, ali, região da Macedônia, pega um pouco a Turquia, mas pega mais ao norte da Grécia, na Península Balcânica mesmo, mas mais ao norte da Grécia. Havia ali, então, um povo chamado Macedônicos, a Macedônia, que era governada por Filipe II e depois ficou, né, mais conhecida pelo maior, né, dos seus líderes, que foi o Alexandre o Grande. Eles perceberam, então, os macedônicos, a fragilidade da Grécia e dominaram, então, esse território. Que é a última fase da história da Grécia Antiga, né, é o período em que os macedônicos dominam o território, é chamado de período helenístico, período que você tem a fusão entre a cultura grega e a cultura macedônica. A Grécia na mão dos macedônicos vai continuar sendo a Grécia, no sentido cultural, até porque Alexandre o Grande amava, né, a cultura grega, Aristóteles foi tutor dele, e ele levava a cultura da Grécia para outras regiões que ele dominava na região do Oriente. Mas os macedônicos, então, conseguiram dominar a sociedade, os povos, né, as polis gregas, que é a chamada última etapa, né, da Grécia Antiga, que é o período helenístico. Então, quando a gente fala de guerra, vocês têm que ter noção disso, uma noção muito clara dos persas, daí depois dessa guerra civil, que enfraquece, do macedônicos chegando. Então, a letra A diz assim, é para assinalar incorreta, tá? Os persas foram derrotados pelos 300 de Esparta, assim que tem um filme chamado 300, que eu indiquei para vocês assistirem, favorecendo assim sua ascensão como polis grega e aumentando sua rivalidade com Atenas, correto? A guerra do Peloponeso enfraqueceu as polis gregas, corroborando é colaborando para a invasão das tropas de Filipe II da Macedônia, correto? Os povos persas tentaram invadir a Grécia nas guerras médicas. Por que as guerras chamam médicas? Porque os persas também eram chamados de medos, povos medos. E chegaram a dominar o território, iniciando o período helenístico. Então, essa questão está errada. Por quê? Porque quem dominou o território grego, iniciando o período helenístico, foram os macedônicos e não os persas. Os persas não conseguiram vencer e dominar os gregos. Então, essa questão aqui é a incorreta. Os espartanos possuíam uma educação masculina militarizada, correto, contribuindo para a vitória dos gregos contra os povos medos persas, correto. Alexandre o Grande, ao conquistar a Grécia, buscou democratizar a cultura grega em outros territórios conquistados. Sim. O que é democratizar a cultura grega? Levar a cultura grega, né, fazer com que essa cultura grega ficasse conhecida também entre povos que moravam em outras regiões. Falando sobre a educação masculina militarizada, vou abrir aqui uma brecha para conversar com vocês sobre a educação na cidade de Atenas e Esparta, principalmente o papel da mulher. Então, a mulher em Esparta, ela também era
incentivada a fazer exercícios físicos, a se alimentar muito bem, porque a função dela principal era gerar uma criança saudável. Nisso, a mulher espartana tinha uma certa liberdade, maior um pouquinho do que a mulher ateniense. A mulher ateniense vivia mais no espaço doméstico, no chamado gineceu, contribuindo com os afazeres femininos lá, a função de gerar filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, cozinhar, tá? E a mulher espartana, muitas vezes, na ausência do marido que ia para a guerra, ela administrava os patrimônios da família. Então, ela tinha certa liberdade, poderia participar de atividades voltadas para qualidade de vida, uma questão de saúde física. Então, isso é bem importante vocês terem uma noção, lembrar disso. Essa é uma questão específica que é muito difícil, mas eu coloquei porque é uma questão que sempre está caindo no vestibular. O Edito de Tessalônica foi o documento que oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ele foi editado por Teodósio, imperador da época, o mesmo que dividiu o Império Romano. Antes do Edito de Tessalônica, tinha o Edito de Milão, que é o Edito de Milão deu liberdade de culto aos cristãos. E antes do Edito de Milão e do Edito de Tessalônica, os cristãos foram perseguidos, né, pelos imperadores, pelos governantes de Roma, porque a religião era politeísta. Havia templos, havia sacrifícios, que eram realizados cerimônias no ambiente público e privado, havia templos que eram construídos para essas divindades, que muitas das divindades romanas eram as mesmas divindades dos gregos, só que mudavam os nomes. Os romanos, conforme eles foram conquistando territórios, eles foram também atraindo aspectos culturais dos povos conquistados. Mas no caso do cristianismo, eles não aceitaram inicialmente, porque o cristianismo era e é, né, é uma crença, né, defende princípios contra a escravidão. Na época, né? E a escravidão era algo que mantinha o Império Romano. Então, não era aceitado, né, o cristianismo devido aos princípios de fé dessa religiosidade, dessa religiosidade. Então, demorou muito tempo, né, então a gente vê, né, essa perseguição aos cristãos por muito tempo, por séculos ocorrendo em Roma, até que o Constantino e o Teodósio, imperadores que foram responsáveis por darem liberdade e depois oficializar o cristianismo como religião do império. E aí, a partir da oficialização do cristianismo como religião do império, as outras religiões passam a ser perseguidas e impedidas, né, de serem realizadas no território romano. Os romanos construíram, né, diques, canais de irrigação, estradas que ligavam Roma a essas outras províncias, porque era muito, mas muito grande o Império Romano, tá? E também por meio dessas estradas que o comércio fluía, que os generais viajavam, que os soldados circulavam, que os tributos chegavam em espécies variadas, alimentos, joias, metais preciosos, enfim, vários tributos que eram pagos, né, pelas províncias para sustentar toda essa estrutura que os romanos construíram, né, ao longo de séculos. Na 9, a questão é sobre a democracia ateniense. Essa questão gerou uma certa reflexão ali por parte de algumas alunas, e é bem interessante quando a gente acaba entendendo a questão depois que a gente erra.
Então, sobre a democracia ateniense, dizer que todos os homens atenienses poderiam participar da eclésia. Não, não eram todos os homens, porque se o homem fosse escravo, não poderia participar. E se o homem fosse estrangeiro, não poderia participar. Tá? Agora, se tivesse escrito aqui, todos os cidadãos, aí estaria certo. Então, aqui é falso. Pode ser a letra A, pode ser a letra C ou a letra E. Mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos, correto? Então, falso, né, a primeira, e verdadeiro, a segunda. Então, falso e verdadeiro. Pode ser a letra C e pode ser a letra E. Clístenes é considerado o pai da democracia, correto? Isso eu falei em sala também, verdadeiro. A democracia era direta, ou seja, todos os cidadãos poderiam participar das decisões da polis, correto? É a letra E. Todo cidadão poderia? Sim, todo cidadão. Porque quando você fala cidadão, eu já estou falando, é o homem livre nascido em Atenas, filho de pai e mãe atenienses. Eu já estou excluindo mulher, estrangeiro e escravo. Então, aqui eu posso usar a palavra todos, tá? Para cidadão, mas não todos os homens, tá? Então, espero que vocês tenham entendido bem essa questão, que essa questão é bem importante. O Império Romano do Ocidente, ele entra numa crise e muitas dessas características aqui contribuíram, exceto, então, era para assinalar errada. Ou seja, dizer que a plebe enriqueceu, né? Não, né? A plebe empobreceu. E por isso ela ficava cada vez mais revoltada com, né, a chegada aí dos escravizados de outras regiões. Essa é uma questão do EPG que eu analisei em aula, na videoaula, então não vou falar sobre essa questão aqui, porque eu analisei ela naquela revisão que eu fiz, né, com vocês. Então é só pegar lá a revisão e assistir de novo, acho que essa é uma dica importante que vocês devem fazer, né. Vou parar a apresentação aqui. Então, o que vocês precisam, né, estudar? Acho que a gente precisa pensar num mapa mental sobre a Grécia, por exemplo, e aí trabalhar com essa questão, né? A localização da Grécia, na Península Balcânica, o fato da Grécia ser composta por várias polis, cidades independentes, que são essas cidades independentes. Estudar as características dessas duas cidades, Atenas e Esparta, saber diferenciar bem elas, né? Qual a atividade econômica principal de uma? Como que era a educação, né? Os aspectos sociais, como que a mulher vivia nessas duas cidades, né? Não era a mesma coisa. Como era o sistema político? Como... Desculpa. Como a cidade, como o principal ponto da Grécia é política, que cai no vestibular, então tem que saber como que funciona a democracia ateniense, que ela era direta, os cidadãos poderiam ir na eclésia, sugerir, votar, que os escravos mulheres estrangeiras não podiam participar. Acho que são informações importantes, né? Sobre as guerras também, bem importante, né? Sobre a guerra que os gregos tiveram que enfrentar com os persas, depois, entre eles, depois perderam para os macedônicos. A cultura da Grécia é muito rica, então tem que saber, né, as características religiosas, sobre os eventos culturais, sobre a Roma tem que fazer aquela linha cronológica, né, da monarquia, da república e do império, saber falar sobre a escravidão, né, como que os escravos viviam, como eles eram importantes, o que eles faziam, de onde eles vinham, falar das lutas dos plebeus,
falar do período republicano, né, que foi um período bastante expansivo territorialmente, né, e como que isso vai afetando, né, positivamente e negativamente, determinados setores, determinados grupos sociais. Então, assim, tem que dar uma olhada naqueles slides, tem que assistir a minha aula, que é a análise das questões de vestibular da UEPG, tem que assistir novamente aquele material, também, também assistir essa aula aqui, essa revisão, porque são questões abertas, né? Mas eu creio que eu dei conta de fazer aí uma boa revisão para vocês. Uma pena que, infelizmente, não apareceu nenhum estudante nesta revisão. Creio que vocês têm outros compromissos, mas se vocês vão assistir, né, essa aula, mas já já coloco aqui a minha preocupação em vocês não aparecerem, né, no atendimento, e isso não é muito bom, porque é diferente, né, quando você assiste uma videoaula, e é diferente quando você tem um professor aqui, né, para tirar uma dúvida. Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? Então, bons estudos, sucesso. Semana que vem, então, nós nos encontramos no Informática, prova segunda-feira, e quarta-feira, à tarde, prova para agroecologia, tá? Então, boa revisão para vocês e aguardo vocês na semana que vem.